Hello, hello! Welcome to another bonus class. Na bonus class de hoje a gente vai falar sobre a lesson 7, the home office, né? A lesson 7 do nosso curso English at Home, inglês em casa. A gente fala de várias áreas, né? Várias salas, vários cômodos, etc. A gente vai estar falando hoje sobre the home office, ok? Very nice. Para começo de conversa, eu vou ler para vocês um teaser, né? Que é uma coisa para poder vocês se animarem, né? A gente vai falar sobre study space, school materials, and online tasks, tarefas, tasks, okay? In this lesson, you will learn home office and study objects, talk about study habits and online tasks, describe a study routine at home, and use can slash can't and because in context, ok? A gente vai aprender muita coisa legal hoje, então se liguem aí. Para começar, listen and answer. Gente, não acredito que eu fiz isso. Agora foi. Eu vou colocar aqui um audio para vocês ouvirem. É um diálogo, um dialogue. Vocês já estão acostumados a essa altura. Então, pay very close attention. Close attention é quando eu falo, né, pay close attention, preste atenção, bastante atenção. Né? Close é tipo perto. Close também é fechar. Só que nesse caso a gente está usando ele como uma expressão idiomática que significa perto. Então, ouça bem de perto, ouça atento, close attention. Let's go! Welcome to my home office. It looks great! Can you study here every day? Yes, I can. I use my laptop and my notebook here. Nice! Can you print documents here? Yes, I can. The printer is on the shelf. Great! I can take notes with this pen. And you can use the headphones for the meeting. Perfect. I study here because it is quiet. Alright! Perdão pelo delay para começar o áudio. É porque tinha fechado. Tinha deixado ele aberto, ele fechou. Mas tudo bem. Se vocês precisarem ouvir novamente, é só voltar no vídeo para escutar. E vamos agora talk about this audio, okay? They are talking about the study, the office, okay? Let's read some questions. Vamos ver se pelo listening você já consegue responder essas questions aqui. Tira print, qualquer coisa vocês podem voltar, né? E ouvir o áudio. Where are Nina and Oliver? Where are Nina and Oliver? What objects can they see on the desk? Desk, a gente vai falar já já. What is Nina doing? What can Oliver use to study? Why is the room good for study? Okay? All right. Oops. Oopsie daisy. Sorry. Ok. Então a gente tem aqui as perguntas relacionadas ao áudio. Vamos ver se vocês conseguem responder. Agora, let's read the dialogue. Vamos ler o diálogo juntos, ok? Então eu vou ler aqui. E se vocês quiserem ir acompanhando a minha pronúncia, eu vou lendo uma por uma, vou pausando para dar tempo de vocês tentarem me imitar e pausar também. Welcome to my home office. It looks great. Can you study here every day? Yes, I can. I use my laptop and my notebook here. Nice. Can you print documents here? Yes, I can. The printer is on the shelf. Great. I can take notes with this pen. And you can use the headphones for the meeting. Perfect. I study here because it's quiet. Very good. Okay.
So this is the dialogue. Eles estão falando sobre o Office, né? E o que eles podem fazer lá. Eles usam o can para falar de pode, não pode, tem permissão, não tem permissão, né? Então, a gente tem várias palavras novas aqui, como printer, como shelf, notebook e laptop na mesma frase e como dois itens diferentes, que na nossa cabeça seria o mesmo objeto, né? No português mas em inglês são dois objetos, a gente vai conhecer eles já já. Beleza! Então, vamos agora conhecer umas useful phrases, né? Que são frases úteis aí para falar sobre rotina. Repeat after me. Repitam comigo. This is my desk. I can study here. Can you send an email? I can't print right now because the printer is off. Então a gente usou ali o I can study here. Eu posso. Ability or possibility. Habilidade ou possibilidade de fazer alguma coisa. I can. Can you? É uma pergunta. Você pode? Can you? I can't. Eu não posso ou eu não consigo. A gente usa para falar na negativa de algo que a gente não pode ou não consegue fazer. Não tem habilidade, não tem a possibilidade ou não tem permissão. Certo? Very good. Por isso, quando você vai curso de inglês, você levanta a mãozinha e fala assim: Teacher, can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Aí você usa o can para pedir permissão. Então, o can ele é muito bom para isso. A gente vai falar um pouquinho dele hoje ainda. Depois dos comerciais. E os comerciais são Vocabulary 1 e Vocabulary 2. A gente vai falar então Vocabulary 1. Study objects. Eu ia falar options, mas deixa pra lá, vamos voltar. Study objects, que são objetos de estudo ou da sua área de estudo. Bem, repitam comigo, hein? Desk. Desk. Desk is the table we use to study. É a mesa que a gente usa para estudar, tá? Então a gente tem ali desk, que é a escrivaninha em português. Chair. Chair, com som de tchau. Chair. Ok? Chair. Chair, I'm sitting on a chair. Provavelmente você está sitting on a chair or something similar. Ok? Computer. Eu dei a respiração porque eu fiquei prendendo ar. Enfim. Computer. Computer. Você pode falar com o som do T. São sotaques. O meu sotaque ele é mais puxadão pro americano. Então, o americano, ele costuma trocar esse T do computer por um R. Aí fica computer. O último R é porta. É São Paulo. Mas o T vira o R do gaúcho. Porta, né? Aí você vai falar computer. Mas, se você quiser falar computer, tá tudo certo, tá? Computer. British. Very good. Computer é diferente de laptop. Laptop é isso aqui, ó. Laptop é isso que eu estou usando para dar sua aula, inclusive, hoje. Laptop, ok? A portable computer. Um computador portátil, ok? Keyboard. É key. Esse E não tem som. Keyboard. Keyboard, teclado. The part with letters and numbers. Aqui onde ficam as letras, letters, e numbers, números. Mouse. O mouse, a gente fala de mouse, a gente chama ele de mouse. Mas eu fiquei sabendo que em Portugal eles chamam de rato. Eu não sabia. Curioso aí para você. Mouse. Porque mouse significa rato. E esse objeto que a gente usa para mexer parece muito um ratinho, né? Porque tem o rabo e... Enfim. Ai. Mouse. Ok, very good. Notebook. Agora sim, notebook, que a gente pensaria que fosse o laptop. Em inglês, na verdade, é o caderno. Notebook é o caderno. É o livro de notas. Notebook. Ok? Very good.
A book for notes. Um livro para notas. Para tomar notas, né? Porque notas, tipo de anotação, na verdade, né? Pen. Pen. A gente já conhece. Pencil. Aí é a versão grafite do pen, né? Aí o nosso lápis. Eu esqueci lápis por 10 segundos, vocês viram? Book. Book é tranquilo. One book, two books. Countable noun. É contável. Very good. Ok. Espero que vocês tenham conseguido repetir. Qualquer coisa é só voltar na minha falação aqui. E a gente consegue. Vamos dar uma olhada nos tools and actions. Ou seja, tools são tipo ferramentas. Mas, enfim, ferramentas ou gadgets, coisas que você usa assim para te ajudar a usar os eletrônicos, né? Que também são eletrônicos, né? Mas enfim. Charger. São dois sons aí que você precisa prestar atenção. O char. E o outro é j. Tipo DJ, Charger. Parece aquele bombom, o charge, que é basicamente uma palavra em inglês. Mas aí você tem que adicionar o porque é o carregador. Charger, ok? Headphones. I'm using headphones. Estão aqui na minha cabecinha, ó. I'm using headphones. Ah, mas professora, e o pequenininho? A gente chama de earphones, porque são de ouvido, né? Fone de ouvido. E esse aqui é como se fosse o fone de cabeça, porque vai na cabeça toda, ok? Head é cabeça. Ear é ouvido. Ok, headphones, mais tranquilo, né? Screen. Som de I bem agudo, hein? Screen, igual sheet, lembra? Screen, ok. Printer. Ok, printer, impressora. Because it prints, porque imprime. Inclusive, o verbo imprimir é print. Até o T ali, print. Por isso... Não, deixa pra lá. Shelf. Uma shelf. Two shelves. O plural é com V, E, S. Shelves. Shelf, one. One shelf. Não é estante. Shelf is a prateleira, ok? Very good. Study. O American accent vai trocar aquele D por um R. Então fica study. Mas se você quiser, você pode falar study. That's totally fine. Tá tudo certo. Study. Estudar. Type. Que é a mesma palavra para tipo. Só que nesse caso é o verbo digitar. Type. Ok? Read. Som de I. Read. Read a book. For example, read. Ok? Read. Take notes é uma ação. Take notes, a gente está aí utilizando duas palavras para falar um verbo só, que é anotar. Take notes, tomar notas, enfim. Tem gente que ainda fala, né? Tomar nota. Ah, vou tomar notas disso que você está falando. Anotar. I'm going to take notes. Send an email. An email. Quando você tem an e a palavra que vem com som de vogal depois do an, né? A gente junta. Então fica an email. Send an email. Ok? Very good. Alrighty, you people. Vocês são rápidos, hein? Vamos lá falar um pouco sobre o can e o can't. E também o because. Porque ele está ali dentro do nosso molho também. Quem são, o que fazem, onde vivem, como respiram e o que comem? Vamos lá. O can é um verbo modal e a gente usa para falar sobre ability, habilidade, ou possibility, possibilidade. Também pode ser usado para falar de permission, permissão. Só que aqui a gente vai focar em habilidade e possibilidade. Mas aquilo que eu expliquei para vocês. Posso ir no banheiro? Não é uma habilidade nem uma possibilidade. É uma permissão que você vai dar. Quer dizer, até pode ser uma possibilidade. Só que vocês entenderam a diferença, assim, de pedir a permissão de fazer alguma coisa que você está incapacitado por motivos de, sei lá, hierarquia social.
Ok. O can't, a gente vai falar, é a negativa do can. Então, I can, eu posso, eu consigo. Ou I can't, eu não posso, eu não consigo. Ou eu não sei também, né? O can pode ser saber também, né? I can sing, eu sei cantar, eu posso cantar, eu consigo cantar. Pode ser essas 3 possibilidades. Depende muito do contexto que você está ali respondendo aquela pergunta. Can you sing? Você sabe cantar? Ou então, você pode cantar para nos ajudar? Ou então, você tem permissão para cantar? Ninguém fala isso, eu acho, né? Acho que não. Mas very good. Então, o can, say, no caso, saber, ou poder, ou conseguir, tá bom? E I can't é não sei, não saber, né? Não conseguir, não poder fazer alguma coisa, tá? O because, ele é para dar uma razão, uma resposta, né? Então, tipo assim, why can't you sing? Por que você não pode cantar? Because, por quê? Né? Because. Então, geralmente, o because responde o why em inglês. Why, né? Por quê? O because é o porquê de resposta. Então, a gente tem aqui as 3 palavrinhas que a gente vai ver hoje. As estruturas são as seguintes. Affirmative do can e do can't. No caso do can, né? Affirmative vai ser sempre sujeito, o can, e o verbo na forma base. A melhor coisa do can é que ele não muda de acordo com o sujeito. Ele sempre can e sempre can't. E o verbo também não sofre nenhuma alteração. O verbo de ação, tipo, o que você sabe? I can study. Eu posso estudar, né? Então, a gente precisa de um outro verbo além do can. Um verbo base ali, um verbo na sua forma base. Então, por exemplo, I can study in my home office. O can't é a mesma estrutura, só que você vai botar o Tzinho ali, né, com o apóstrofo. Então, vai ficar sujeito, subject, can't e base verb, que é o verbo na forma base. She can't... Não, perdão. Vamos transformar essa primeira frase em negativa. I can't study in my home office. Então, eu não posso, ou eu não tenho permissão, enfim. Beleza. Para fazer uma pergunta, a gente joga o can para o começo da frase. Então, por exemplo, can you study here? Aqui no nosso diálogo, ó. Can you study here? Você pode estudar aqui? E aí a resposta, yes, I can. Sim, eu posso, ok? Então, a gente coloca o can lá na frente do subject, lá na frente do sujeito. Aí vem o sujeito e depois vem o verbo, o base verb, né? O verbo na forma base. Very good. E para fazer um motivo, né, uma razão, o because, né, para usar o because, você coloca a clause, a oração, because, outra oração. Observa. I study here, eu estudo aqui, porque, because, it is quiet. São 2 orações. A gente divide porque tem sujeito, verbo, complemento. A segunda também, sujeito, verbo, complemento. Então, as orações geralmente têm 2 verbos. Os verbos dividem, né, as orações. Então, tá aqui. Eu estudo aqui, I study here, uma frase. Ela poderia sozinha, né, existir. Because, porque, aí vem a outra clause. It is quiet, sujeito, verbo, complemento. It is quiet. Ok? Very good. Então, muito bem, pessoal. Can, can't e because aprendidos com sucesso. Vocês têm os quizzes aqui embaixo, vocês já sabem que eles ficam aqui embaixo separados para vocês. Tanto o quiz 1 quanto o quiz 2. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem voltar o vídeo e reassisti-lo. Então, eu deixo aqui, ó. Kisses and I will see you next bonus class. Bye!